Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. Ontem no nosso podcast nós falamos sobre como ensinar as crianças a esperar e eu recebi várias mensagens de retorno de mães que ouviram o nosso podcast. Algumas ficaram felizes com as dicas, outras ficaram preocupadas em ter que aplicar agora uma estratégia diferente. E algumas enviaram suas perguntas também. E nesse podcast de hoje eu vou responder a uma dessas perguntas. Uma mãe me escreveu assim, que ela faz cobranças e não percebe melhora. Então, se ela não deve cobrar, então, do filho que seja mais rápido nas suas tarefas. Bom, hoje o nosso tema é por que você cobra, reclama e fala e o seu filho não muda? Antes de entrarmos propriamente dito no tema, vamos falar aqui um pouquinho sobre como você pode enviar também as suas perguntas para serem respondidas como a pergunta de hoje será respondida. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 47 99661 3296. Através deste número você pode enviar mensagens tanto de dúvidas, de sugestões de temas, como também pode solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão, onde você receberá todas as novidades que nós temos preparado, todos os materiais que nós temos produzido semanalmente. Além disso, aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e assim você será notificado sempre que um novo vídeo for publicado e disponibilizado ali. Vamos agora então a resposta da pergunta, né? Por que eu cobro? Por que eu reclamo? Por que eu me queixo? Eu falo e o meu filho não muda. Eu sei que esse é o questionamento de muitos pais. Eu sou psicóloga, eu já orientei diversos pais sobre questões relativas à mudança de comportamento dos filhos. Então, eu sei que essa questão, se deve continuar cobrando ou se não pode fazer cobranças, não é só dessa amiga que nos escreveu ontem. Eu vou dizer aqui 2 razões pelas quais isso acontece. Não significa que são as 2 únicas razões, mas para o podcast de hoje são as 2 razões que eu selecionei. A primeira delas é que cobrança não é nada motivador. E você é um adulto, é um ser humano e sabe que existem formas mais interessantes de ser motivado do que alguém cobrando você. Imagine, por exemplo, se você é um marido, se a sua esposa fica cobrando você que você não dá atenção, fica cobrando que você não lembra das datas especiais, que você não compra presente para ela, que você não faz isso, não faz aquilo. Quão motivado você vai se sentir para fazer essas coisas? Acredito que a sua motivação vai ser baixíssima. E se o seu esposo também ficar fazendo cobranças para você? Se ele ficar reclamando da vida sexual, se ele reclamar da comida, se ele reclamar da roupa que você veste, que ele não acha adequada, se ele reclamar da sua desorganização ou de que você é detalhista demais e reclama demais, porque às vezes a gente ouve reclamação sobre reclamações, né? Imagina, se o seu marido ficar te cobrando, ficar reclamando, ficar falando as coisas que ele não gosta em você, que ele quer que você mude. Isso vai te motivar? Ou haveria uma forma mais adequada dele ser motivador? Será que usar as palavras de uma outra maneira não seria um incentivo maior do que na forma de cobranças? Eu tenho certeza que se você é um ser humano normal, você é muito mais motivado por palavras de incentivo do que por palavras de cobrança, de queixas, de reclamações. Nós não gostamos de reclamações e as crianças também não gostam disso. Elas são desmotivadas pelas nossas queixas, pelas nossas reclamações. E nós precisamos nos colocar mais no lugar das crianças, tentar imaginar como eles se sentem, como eles pensam naquela ocasião, para tentar ter um pouco mais de empatia com eles e ser um pouco mais tolerantes e também assertivos na nossa estratégia de conseguir produzir uma modificação do comportamento deles. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que quando você censura muito uma criança, se queixa, reclama, chama muito a atenção dela por uma mesma razão,
ela acaba internalizando aquilo como sendo uma característica dela. E ela entende que ela é daquela maneira, que aquilo faz parte dela. Então, se você vive chamando a atenção do seu filho porque ele é muito devagar, faz isso logo, você demora demais, você é muito devagar, você tem que ser mais rápido e tal. Se essa é a sua queixa, você acaba ensinando para o seu filho que ele é muito lento, que ele é muito devagar, e ele vai se tornar realmente uma pessoa devagar, porque ele está aprendendo que essa é uma característica dele. Ele ouve tanto isso sobre ele que ele está formando o conceito que ele tem dele mesmo. E nessa fase de formação do conceito que ele tem sobre quem ele é, essas informações que você dá através das suas queixas fazem muito sentido, são muito impactantes na formação dessa autoimagem dele. E com isso, ele vai utilizar a sua reclamação, a sua queixa, a sua censura como elemento constituinte dessa autoimagem. Então, se você reclama que ele é bagunceiro, é isso que ele vai internalizar. Se você reclama que ele, por exemplo, é desobediente, é isso que ele vai aprender sobre quem ele é. Então, quanto mais você reclama para uma criança pequena, mais você ensina ela aquela característica. Mais você fixa na personalidade dela, na autoimagem dela, aquela característica que você está se queixando. Então, essas são duas razões importantes que precisamos considerar, pelas quais você pode cansar, chegar à exaustão de tanto reclamar, falar e chamar atenção e não ver mudanças no comportamento do seu filho. É que quando você chama atenção exaustivamente, você não motiva ele e, pior, você ainda ensina ele que ele é exatamente aquilo, aquela coisa negativa da qual você está se queixando. Então, se você deseja modificar o comportamento do seu filho, comece a rever a sua estratégia, utilize uma estratégia mais motivadora. Lá no Portal Pequenina Luz tem um mini curso só sobre isso, modificação do comportamento, onde eu ensino os princípios para se modificar um comportamento. E entre os princípios, de forma nenhuma está incluída as repetidas queixas e reclamações que são tão comuns nas casas onde existem crianças pequenas. Bom, eu fico por aqui hoje, espero que essa dica ajude você a ampliar o seu olhar sobre a forma como o que você faz impacta a vida e a educação do seu filho. Eu espero você no próximo podcast. Se você tem sugestões de temas ou perguntas, envie para nós e será um prazer responder aqui. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar.